O canal Cinecultura apresenta A Filha de Tom Cruise. Quebrou o silêncio. Você se lembra daquela garotinha tratada como realeza em Nova York, vestida com roupas de grife e cercada de flashes? Filha de um dos maiores astros de Hollywood, Suri Cruise cresceu entre o luxo e os holofotes, mas também em meio ao silêncio, ao controle e à ausência. Agora já adulta, ela quebrou esse silêncio. E a maneira como fez isso surpreendeu o mundo. Em um gesto sutil, porém poderoso, ela rejeitou o sobrenome do pai. Não disse nada, apenas assinou outro nome. Neste vídeo, você vai descobrir o que está por trás dessa escolha. Os bastidores do casamento de Tom Cruise e Katie Holmes, a fuga calculada, a sombra da cientologia e uma infância que parecia conto de fadas. Mas era uma prisão disfarçada. Seria você capaz de romper com tudo que representa o seu passado? Prepare-se, porque essa história é mais do que uma fofoca de celebridade. É sobre coragem, identidade e liberdade. O início do relacionamento entre Tom Cruise e Katie Holmes. Katie Holmes cresceu como uma fã de Tom Cruise. Antes mesmo de conhecê-lo, ela já dizia que um dia se casaria com ele. Em 2005, esse sonho adolescente se tornou realidade quando os dois iniciaram um romance que chocou Hollywood. Tudo aconteceu rápido demais. Em poucas semanas, eles estavam inseparáveis, surgindo juntos em eventos, entrevistas e capas de revista. A mídia não conseguia desviar os olhos do casal do momento. O ápice da exposição aconteceu quando Tom Cruise pulou no sofá de Oprah Winfrey em rede nacional, gritando seu amor por Kate. Foi icônico, mas também foi estranho para muitos. A intensidade repentina do relacionamento levantou dúvidas. Estaria tudo indo rápido demais? A presença da cientologia desde o início também foi um fator marcante. Tom Cruise, um dos rostos mais visíveis da igreja, começou a introduzir Kate nesse universo. Ela, criada em uma família católica tradicional, passou a ser vista com membros da igreja e até participou de cursos. Amigos próximos notaram mudanças. O relacionamento parecia ter uma terceira figura constante: a cientologia. Enquanto o romance fervilhava na mídia, nos bastidores surgiam sinais de controle. Especialistas em comportamento apontaram que Kate parecia menos à vontade com o tempo, sempre acompanhada, sempre vigiada. A imagem perfeita do casal escondia uma tensão crescente. Ainda assim, nos primeiros meses, o mundo assistia encantado à história de amor de conto de fadas entre a estrela de Missão Impossível e a jovem atriz de Dawson's Creek. Eles pareciam felizes, pareciam apaixonados, e talvez, por um breve momento, realmente estivessem. O romance rápido, público e com pitadas de polêmica marcou o início de uma das relações mais comentadas de Hollywood. Mas o que começou com aplausos e manchetes apaixonadas, logo se tornaria uma história de fuga, silêncio e distância. Katie Holmes não apenas se apaixonou por um ícone de Hollywood, ela mergulhou em um mundo complexo, onde amor, fama e religião se misturavam de forma explosiva. O casamento extravagante e as dinâmicas subjacentes. O ano era 2006. O cenário, um castelo do século XV na Itália. O casamento de Tom Cruise e Katie Holmes parecia saído diretamente de um filme. Celebridades como Will Smith, Jennifer Lopez e David Beckham estavam lá. A cerimônia foi grandiosa, luxuosa e envolta em mistério. Mas por trás do brilho e do glamour, haviam sinais de que nem tudo era o que parecia. A cerimônia seguiu os preceitos da cientologia, algo que despertou curiosidade e preocupação. Kate, criada na fé católica, agora se casava sob rituais incomuns. Entre eles, votos com linguagem peculiar, como promessas de nunca ferir os nervos do marido. Isso causou desconforto, especialmente em seus pais, devotos católicos, que estavam cada vez mais apreensivos com a influência crescente da religião de Tom. Kate demorou para caminhar até o altar. Esse atraso, embora tratado como algo trivial pela organização do evento, foi interpretado por alguns como hesitação. Dentro do ambiente luxuoso, muitos observavam sorrisos forçados e gestos calculados. Era um espetáculo, mas parecia encenado. A escolha da Itália, longe dos holofotes americanos, também foi vista como estratégica. A presença de membros de alto escalão da cientologia no casamento transformou a união em mais do que um momento de amor. Era um ritual de afirmação religiosa. Tudo foi documentado, controlado, milimetricamente planejado. Nenhum detalhe ficou ao acaso. Kate parecia cada vez mais submissa. Pessoas próximas notaram uma mudança de postura. A atriz espontânea e sorridente agora surgia em público séria, reservada e visivelmente monitorada. O controle em torno dela crescia e o isolamento se tornava evidente.
Mesmo em meio a tanta pompa, era impossível ignorar o incômodo por trás do conto de fadas. Os pais de Kate quase não foram vistos. Amigos antigos desapareceram de seu convívio. A cerimônia que deveria celebrar o amor, na verdade, evidenciava uma transformação silenciosa e assustadora. O casamento de Tom e Kate foi mais do que uma festa. Foi o início de uma nova fase, marcada por controle, rituais e uma crescente tensão oculta. A partir daquele dia, o que parecia um sonho começou a se transformar em um pesadelo elegante e silencioso. O nascimento e a infância de Suri Cruise. Em abril de 2006, nasceu Suri Cruise, a filha mais aguardada de Hollywood. Filha de Tom Cruise e Katie Holmes, seu nascimento foi envolto em mistério. A primeira polêmica, o parto silencioso, uma prática da cientologia que exige silêncio total durante o nascimento. Kate não podia gritar. A equipe médica deveria ser silenciosa. Nada além do som da nova vida vindo ao mundo. Durante semanas, o público se perguntava: onde estava Suri? Nenhuma foto, nenhum detalhe. Até que, finalmente, a família apareceu na capa da revista Vanity Fair, com Annie Leibovitz registrando o momento. A imagem era poderosa. Uma bebê de olhos claros e feições perfeitas nos braços de uma das duplas mais famosas do planeta. O mundo se apaixonou por Suri. Mas junto com a fama, veio a superexposição. Desde muito pequena, Suri foi tratada como realeza. Desfilava por Nova York em roupas de grife, bolsas caríssimas e sapatos de salto infantil. Seu guarda-roupa, segundo rumores, valia mais de 3 milhões de dólares. Ela não usava roupas comuns. Vestia Armani, Dior e Ralph Lauren. Para uma criança, era uma vida surreal. Enquanto algumas pessoas viam glamour, outras enxergavam uma infância sufocada. Paparazzi a seguiam por onde fosse. Cada passo, cada expressão, virava notícia. Suri era o centro das atenções antes mesmo de aprender a falar. Ela cresceu sob os flashes, sem espaço para erros, sem chance de anonimato. O relacionamento de seus pais também influenciava diretamente sua rotina. A influência da cientologia era constante, embora houvesse especulações de que Kate tentava proteger Suri de envolvimento direto com a religião. Ainda assim, o controle era visível. Até brinquedos e amigos pareciam cuidadosamente selecionados. A infância de Suri foi uma mistura de conto de fadas e prisão dourada. Ela era uma das crianças mais fotografadas do mundo, e talvez uma das mais solitárias. Seu olhar curioso em meio a tantos flashes dizia muito mais do que palavras. Suri não teve uma infância comum. Ela teve fama, luxo e atenção global. Mas também teve silêncio, protocolos estranhos e um controle invisível que moldaria sua vida para sempre. O mundo a viu crescer, mas poucos realmente a conheceram. O declínio do relacionamento e o divórcio de 2012. No início, tudo parecia perfeito, mas aos poucos, o brilho do conto de fadas começou a se apagar. Katie Holmes, antes vista ao lado de Tom Cruise com um sorriso constante, começou a desaparecer do foco. Menos eventos, menos aparições. Um silêncio que dizia muito mais do que palavras. Relatos começaram a surgir de que Kate estava mais isolada. Amigos antigos foram cortados. As entrevistas ficaram escassas. Sua autonomia parecia cada vez menor. Por trás das câmeras, o controle sobre sua vida aumentava. Assessores de Tom sempre por perto. Decisões sendo tomadas sem sua voz. E, em meio a tudo isso, a sombra constante da cientologia. A religião de Tom Cruise não era apenas uma crença. Era uma presença ativa. Kate teria que seguir protocolos rígidos, manter comportamentos específicos, submeter-se a auditorias e práticas incomuns. Muitos acreditam que, naquele momento, ela já planejava uma fuga. Em silêncio, cuidadosamente. O dia 29 de junho de 2012 surpreendeu o mundo. Kate entrou com o pedido de divórcio, sozinha, em Nova York. Tom Cruise, segundo suas próprias palavras, foi pego de surpresa. A separação não foi negociada. Foi uma ação cirúrgica, rápida e decisiva. Em menos de 2 semanas, tudo estava resolvido. Custódia, divisão de bens, afastamento total. Kate não só pediu o divórcio, ela desapareceu com Suri, mudou-se para um apartamento em Manhattan, reforçou a segurança e cortou o contato com a cientologia. Era como se ela tivesse planejado tudo por meses. A mídia chamou de a grande fuga de Hollywood. Tom não esperava. E a partir dali, começou uma nova narrativa. A do homem poderoso e apaixonado que foi deixado. A da mulher que, contra todas as expectativas, disse basta. O público viu um herói de ação vulnerável,
e uma atriz determinada, que preferiu perder status a perder a liberdade. O divórcio de Tom Cruise e Katie Holmes não foi apenas o fim de um casamento. Foi o rompimento de um ciclo de controle, o estopim de uma nova vida para Kate e, principalmente, o primeiro passo para proteger Suri de um futuro que, para a mãe, parecia inaceitável. O papel da Scientologia no divórcio e na vida de Suri. A Scientologia sempre foi um personagem invisível, mas central, no relacionamento de Tom Cruise e Katie Holmes. E no divórcio, essa presença se tornou insustentável. Fontes próximas a Kate revelaram que a principal motivação para o fim do casamento foi a proteção de Suri. Não contra Tom, mas contra a influência crescente da igreja. A Scientologia tem regras rígidas. Uma delas é a prática da desconexão, ou seja, membros são orientados a cortar laços com pessoas consideradas supressivas, inimigos da igreja. Kate, ao se afastar da Scientologia, automaticamente se tornaria uma dessas figuras. Suri, filha de ambos, estava no centro desse conflito. Tom Cruise negou que sua filha precisasse de proteção, mas em documentos legais foi confirmado que Kate alegou esse motivo durante o processo. Ela não queria que Suri fosse criada sob os princípios da igreja. Queria uma infância normal, longe dos rituais e doutrinas que já tinham influenciado sua vida de forma profunda. Após o divórcio, Kate rompeu completamente com a Scientologia. Suri foi mantida afastada da organização. A atriz assumiu o controle total da educação da filha, inscrevendo-a em escolas tradicionais e garantindo que ela não tivesse qualquer envolvimento com a igreja. Foi um corte abrupto, um recomeço. Tom Cruise, por outro lado, permaneceu um dos membros mais influentes da Scientologia. Sua lealdade à igreja era inquestionável. E essa lealdade parece ter cobrado um preço. Segundo especialistas e ex-membros da igreja, é possível que ele tenha sido pressionado a se afastar de Suri por ela viver fora do sistema da Scientologia. Esse afastamento não foi público nem anunciado, mas foi evidente. Anos se passaram sem que pai e filha fossem vistos juntos. Nenhuma declaração, nenhuma aparição. O silêncio falava por si. A Scientologia foi o fator silencioso, mas devastador, que moldou o fim do casamento e a relação entre pai e filha. Kate saiu para proteger sua filha, e Tom ficou, fiel à sua fé. O preço disso foi a distância, um corte que até hoje parece não ter sido reparado. A custódia de Suri e a maternidade de Katie Holmes. Quando o divórcio foi oficializado, um ponto ficou claro. Katie Holmes queria Suri ao seu lado, e conseguiu. Ela obteve a custódia total da filha, o que não é comum em divórcios de alto perfil. Isso dizia muito. Kate não queria apenas sair do casamento. Ela queria recomeçar completamente, com Suri longe da influência da Scientologia e do círculo de Tom Cruise. Desde então, mãe e filha têm vivido uma vida discreta em Nova York. Longe de Los Angeles, longe de Hollywood, longe da mídia que um dia as perseguiu diariamente. Kate deixou de lado as festas, os grandes eventos e os holofotes. Seu foco passou a ser apenas criar Suri da forma mais normal possível. Elas foram vistas caminhando pelas ruas da cidade, indo à escola, ao parque, como qualquer mãe e filha. Mas a diferença estava no olhar. Suri parecia livre. E Kate, pela primeira vez em anos, parecia relaxada. A relação das duas se fortaleceu a cada ano. Testemunhas dizem que são inseparáveis. Suri se tornou o centro da vida de Kate, e a atriz abraçou a maternidade com uma dedicação admirável. Sem babás em tempo integral, sem esquema de segurança exagerado, sem excentricidades. Kate fez questão de que a filha tivesse uma rotina comum. Escolas tradicionais, atividades extracurriculares, amizades verdadeiras. Uma infância real, longe do glamour sufocante que marcou seus primeiros anos. Nos bastidores, a atriz assumiu todas as decisões. Educação, saúde, lazer. Suri cresceu sob os valores da mãe, com forte influência de sua sensibilidade artística e do desejo de independência. Kate moldou a filha longe das câmeras, permitindo que ela desenvolvesse sua própria personalidade, sem a sombra constante da fama do pai. A maternidade transformou Kate. De jovem atriz promissora a mulher determinada, ela abriu mão de oportunidades e visibilidade para proteger a filha. Fez silêncio quando necessário. Enfrentou pressões silenciosas, mas nunca recuou. A relação entre Katie Holmes e Suri Cruise é, até hoje, marcada por cumplicidade, proteção e afeto. Um laço forjado na adversidade, fortalecido na liberdade e mantido com amor incondicional.
O relacionamento de Tom Cruise com seus outros filhos. Antes de Suri, Tom Cruise já era pai. Ele e Nicole Kidman adotaram 2 filhos durante o casamento, Isabella e Connor. Após o divórcio em 2001, as crianças permaneceram com Tom, uma decisão que muitos atribuíram à influência direta da cientologia. Nicole, que se afastou da igreja, perdeu o vínculo com os filhos, que continuaram imersos na doutrina. Isabella e Connor cresceram dentro da comunidade da cientologia. Connor se tornou DJ e ator esporádico, enquanto Isabella seguiu uma vida mais reservada em Londres. Ambos sempre defenderam a igreja, e até hoje mantêm relação próxima com Tom Cruise. Eles participam de eventos ligados à religião, frequentam centros de estudo e vivem conforme os ensinamentos da instituição. A ligação entre Tom e esses 2 filhos é vista como sólida. Em entrevistas raras, Isabella e Connor falaram positivamente do pai. Eles se mostram leais, discretos e comprometidos com o estilo de vida que Tom promove. Apesar da fama, escolheram caminhos fora do estrelato hollywoodiano, mas nunca fora da sombra da cientologia. Nicole Kidman, por outro lado, admitiu a dor de estar afastada dos filhos. Em declarações públicas, ela demonstrou respeito pelas escolhas deles, mas também tristeza pela distância. A atriz sempre evitou críticas diretas à igreja. Mas é evidente que seu afastamento foi, em parte, causado por esse abismo ideológico. O contraste entre os vínculos de Tom com Isabella e Connor e seu distanciamento de Suri levanta questões inevitáveis. Por que 2 filhos estão tão próximos e a filha mais nova tão distante? Para muitos, a resposta está na fé. Isabella e Connor cresceram sob os mesmos princípios que Tom. Suri não. Enquanto os filhos adotivos caminham com ele em eventos religiosos e compartilham da mesma crença, Suri vive uma vida diferente, uma vida de arte, moda, anonimato parcial, uma vida que não se encaixa na doutrina. O relacionamento de Tom Cruise com Isabella e Connor é, portanto, mais do que um vínculo familiar. É um elo espiritual, institucional e possivelmente estratégico. Um reflexo direto das escolhas que moldam sua vida e que determinaram com quem ele permanece conectado. A quebra de silêncio de Suri e a mudança de nome. Em junho de 2024, Suri Cruise deu seu primeiro passo público em direção à independência, e foi um passo decisivo. Durante sua formatura no ensino médio, ela não usou o nome Suri Cruise. No lugar, apresentou-se como Suri Noelle. Foi a primeira vez que ela assumiu oficialmente o nome do meio da mãe, Katie Holmes, um gesto simples, mas poderoso. Essa escolha foi interpretada por muitos como a quebra de silêncio de Suri. Uma declaração silenciosa, porém contundente, de que ela não queria mais carregar o nome do pai. A decisão não veio acompanhada de entrevistas ou comunicados, mas o recado estava claro. Ela queria ser reconhecida por sua própria identidade, uma identidade alinhada à mãe e não ao pai ausente. Noelle é o nome do meio de Katie Holmes. Usá-lo como sobrenome foi visto como uma homenagem à mulher que esteve presente todos os dias, que criou, protegeu e guiou, que esteve ao lado dela quando Tom Cruise desapareceu. É também um sinal de afastamento definitivo de Tom. Um rompimento simbólico com o legado de um pai que optou pelo silêncio. O gesto foi amplamente noticiado. A imprensa destacou a força contida nessa decisão. Milhares de pessoas nas redes sociais aplaudiram-na pela coragem de assumir quem ela é, sem se esconder atrás de um sobrenome famoso. Para muitos, foi o momento em que ela deixou de ser apenas a filha de Tom Cruise para se tornar Suri Noelle, uma jovem com voz própria. A mudança de nome também levantou especulações sobre a possibilidade de ela cortar laços legais e administrativos com o nome Cruise no futuro. Ainda não há confirmação sobre uma alteração oficial de documentos, mas o uso público já é suficiente para marcar uma nova fase. Esse gesto não foi apenas sobre identidade, foi sobre pertencimento. Suri escolheu o lado da mãe, escolheu a parte da sua história que a acolheu, não aquela que a abandonou. E com isso, quebrou o silêncio de mais de uma década. Ela não precisou dar entrevistas. Bastou um nome no diploma, uma escolha consciente, uma nova assinatura para uma nova vida. O futuro de sua filha e seus interesses. Após anos vivendo à sombra de escândalos familiares e da fama dos pais, Suri Noelle começa a trilhar seu próprio caminho. Em 2024, ela foi aceita na renomada Carnegie Mellon University,
uma das instituições mais respeitadas dos Estados Unidos. Sua escolha de curso? Moda. Um campo que combina criatividade, expressão pessoal e independência. Tudo o que ela vem buscando. Desde a adolescência, ela demonstrava interesse por estilo. Era frequentemente fotografada com roupas elegantes, montando looks com personalidade. Não era só influência materna, era identidade própria. Ela cresceu cercada por tendências, mas sempre com um toque autoral. Agora vai transformar esse talento em profissão. Além da moda, também se aventurou na música. De forma discreta, participou de projetos da mãe, Katie Holmes, emprestando sua voz para trilhas sonoras de filmes dirigidos por ela. As colaborações são suaves, mas cheias de significado. Mostram uma conexão artística, uma confiança mútua e um desejo claro de se expressar. Sem depender do sobrenome Cruz, a jovem se mantém longe das redes sociais e evita entrevistas. Essa postura reservada contrasta com sua infância superexposta, quando cada passo era fotografado. Agora, com maior controle sobre sua imagem, Suri escolhe aparecer apenas quando realmente quer. Ela constrói uma identidade baseada no silêncio estratégico e em ações concretas. Pessoas próximas afirmam que ela é determinada, focada e criativa. Não quer fama instantânea, quer respeito, quer construir algo seu, com base no esforço e na autenticidade. Mesmo com todas as oportunidades que teria apenas por ser filha de, Suri opta pelo caminho mais longo e mais verdadeiro. O futuro dela não será como atriz de blockbuster ou estrela de reality. Será nos bastidores, nas passarelas, nos estúdios criativos. Ela quer criar, não apenas aparecer. E, ao que tudo indica, tem talento e determinação para isso. Suri está apenas começando, mas o começo já é promissor. Com um nome novo, um propósito claro e uma vida construída à margem do caos que a cercou, ela se prepara para mostrar ao mundo quem realmente é. Não como herdeira de uma estrela, mas como autora da própria história. A carreira de Tom Cruise em contraste com sua vida pessoal. Enquanto Suri crescia longe dos holofotes e ao lado de Katie Holmes, Tom Cruise seguia na direção oposta. Em vez de aniversários e formaturas, ele estava em premieres globais, sets de filmagem e eventos com celebridades. Sua presença em momentos públicos nunca diminuiu. Pelo contrário, se intensificou. Tom participou de eventos como a festa de aniversário de Victoria Beckham e foi visto nos shows da turnê Eras, de Taylor Swift, sempre cercado por estrelas e fãs. O astro parecia incansável. Continuava a desafiar a gravidade com cenas perigosas, filmagens em alta altitude e até planos para gravar um filme no espaço. Sim, no espaço. Enquanto sua filha se formava, ele estava em reuniões com a NASA. Enquanto ela se preparava para ingressar na universidade, ele promovia mais um sucesso de bilheteria. A discrepância entre o pai e a filha nunca foi tão evidente. De um lado, uma jovem em busca de anonimato e autenticidade. Do outro, uma estrela internacional em plena expansão. Esse contraste chamou a atenção da mídia. Como um dos atores mais bem pagos e influentes do mundo, Tom Cruise parece ter priorizado tudo, menos a paternidade. Nunca foi visto com Suri após o divórcio. Não apareceu em eventos escolares. Não foi citado em nenhum agradecimento público. Nada. O silêncio tornou-se um grito. Para muitos, a imagem do pai aventureiro e carismático ficou manchada. Ele era um herói no cinema, mas um ausente na vida real. A pergunta que não quer calar: como alguém tão dedicado à perfeição profissional pode se distanciar tanto do papel mais humano de todos, o de pai? Enquanto Suri construía sua identidade longe do sobrenome Cruise, Tom reforçava sua marca como astro. Os dois seguiram caminhos opostos, quase como se vivessem em universos diferentes. Ela na Terra, ele com os olhos voltados para o espaço. E assim, Tom Cruise manteve sua carreira intacta, mas à custa de uma desconexão emocional que o público não ignora mais. O homem que salta de aviões para salvar o mundo nas telonas não aparece para caminhar ao lado da própria filha no mundo real. Possibilidades de reconciliação futura. Com Suri, agora adulta, surge uma nova pergunta. Existe chance de reconciliação entre pai e filha? A resposta, por enquanto, está envolta em silêncio. Mas o gesto simbólico da mudança de nome para Suri Noelle parece deixar claro que o distanciamento emocional não foi superado. Ao contrário, foi oficializado. Fontes próximas à família indicam que não há contato significativo entre os dois há anos. Nem mensagens públicas, nem encontros discretos. Nada que indique tentativa de aproximação. A mudança de nome foi interpretada por muitos como um recado direto.
Suri quer seguir sem o peso de um vínculo que, para ela, nunca existiu de verdade. Mesmo assim, Hollywood adora reviravoltas. E a vida real também é cheia delas. Agora que Suri tem mais controle sobre suas escolhas, poderia haver uma abertura para diálogo? Possivelmente. Mas a iniciativa precisaria partir de Tom. Até hoje, ele nunca deu sinais de arrependimento público. Nunca falou com emoção ou saudade da filha em entrevistas. A frieza dos fatos se impõe. A cientologia também continua sendo um obstáculo. Como Suri foi criada fora da doutrina, ela seria considerada uma suppressive person, uma influência negativa. Para Tom, isso significa que qualquer aproximação com ela exigiria um rompimento com os princípios da igreja. E isso, até agora, ele nunca esteve disposto a fazer. Mesmo que o contato pessoal ainda não exista, o tempo pode trazer novas possibilidades. Suri pode decidir buscar respostas. Tom pode se sentir pressionado pela idade, pela opinião pública ou pelo peso do arrependimento. Nada impede uma reaproximação, mas o silêncio prolongado tornou o reencontro mais distante, emocional e simbolicamente. Para muitos, a reconciliação seria um gesto de humanidade por parte de Tom, uma chance de resgatar algo que o dinheiro, a fama e a fé institucional não puderam manter, a conexão com sua filha. Mas até agora, essa possibilidade permanece apenas como uma hipótese. Enquanto isso, Suri segue sua vida com a certeza de que foi criada com amor, ainda que por apenas um dos pais. E Tom segue sua jornada grandiosa, mas marcada por uma ausência que nenhuma bilheteria pode preencher. O impacto na imagem pública de Tom Cruise. Tom Cruise sempre foi sinônimo de sucesso, carisma e intensidade. Um dos maiores astros de Hollywood, construiu uma carreira baseada em personagens destemidos, leais e apaixonados. Mas na vida real, sua ausência como pai de Suri Cruise começou a gerar rachaduras na imagem impecável que tanto cultivou. Ao longo dos anos, enquanto Tom realizava façanhas cinematográficas e se consolidava como lenda do cinema, o silêncio sobre sua filha mais nova gritava nos bastidores. A imprensa, antes focada apenas em suas conquistas, passou a questionar sua humanidade. Como pode um pai tão presente na tela ser tão ausente fora dela? As críticas não vieram de tabloides apenas. Fãs, analistas de cultura pop e até colegas da indústria comentaram sobre o contraste. A ausência de Tom em marcos importantes da vida de Suri, como aniversários, festas escolares e sua formatura, gerou uma percepção pública de frieza e distância emocional. A fidelidade extrema à cientologia também passou a ser um fator negativo para sua imagem. O público, cada vez mais crítico em relação à igreja, passou a ver essa lealdade como um obstáculo para relações humanas reais, especialmente com sua filha, que foi criada fora da religião. Muitos enxergam essa escolha como uma prioridade equivocada. Mesmo com performances aclamadas e recordes de bilheteria, a falta de empatia no papel de pai afeta a narrativa. A audiência moderna quer mais do que ação. Quer verdade, humanidade e coerência. E nesse ponto, Tom falhou em demonstrar publicamente uma relação afetuosa com Suri. Além disso, o gesto de Suri ao trocar seu nome repercutiu fortemente na mídia. Foi interpretado como um corte definitivo. Um sinal de que o afastamento não foi apenas físico, mas também emocional e irreversível. A ausência de qualquer resposta de Tom reforçou a frieza que já vinha sendo notada há anos. Hoje, Tom Cruise continua sendo um ícone do cinema. Mas fora das telas, é visto por muitos como uma figura distante, envolta em mistérios e dogmas que o afastaram daquilo que é mais simples e mais humano, estar presente na vida de uma filha. E assim, com uma nova assinatura, Suri Noelle fecha as cortinas de uma infância marcada por ausências e abre as portas para uma vida onde ela dita as próprias regras. Ao rejeitar o sobrenome Cruise, ela não apenas rompeu com um nome, ela quebrou um ciclo. Mas será esse o fim definitivo entre pai e filha? Ou apenas o início de um novo conflito silencioso? A reconciliação é possível? Ou o tempo, mais uma vez, será o juiz implacável dessa história? Enquanto Tom Cruise mantém o silêncio, Suri avança, com um diploma, um novo nome e um futuro em construção. Mas o que virá a seguir? Ela vai falar publicamente? Tom vai responder? E se esse silêncio virar voz? Continue com a gente, porque as páginas dessa história ainda estão sendo escritas. E o próximo capítulo pode surpreender até quem acha que já sabe de tudo.